Oi meninas, hoje basicamente só a minha mão que vai aparecer, porque eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na minha maleta de maquiagem. Esse vídeo é pra começar uma série de vídeos que eu vou fazer sobre profissão maquiador, pra dar dicas de quem tá começando agora e tal. Então o primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na minha maleta. Na verdade antes eu não levava essa maleta, eu levava uma mala mesmo. O problema é que ultimamente eu tenho maquiado muitas meninas assim, às vezes em prédio, tipo quinto andar e não tem elevador, então aquela mala tava acabando assim, ao invés de facilitar, tava atrapalhando. Então eu fiz uma troca e tô usando agora essa maleta aqui, mas eu não gosto muito de maleta, eu confesso que eu prefiro mala. Mas por enquanto eu vou usar essa maleta e depois por acaso eu passar pra mala de novo, eu filmo pra vocês. Bom, então essa maleta aqui, ela é bem grande, cabe bastante coisa, assim, e ela tem alguns compartimentos que facilitam bastante a vida. Bom, então quando eu abro, aqui, ó, esse compartimento aqui eu fiz só de batons. E eu gosto de colocar assim, com os nomes pra cima, porque depois facilita na hora de procurar, ao invés de ter que, por exemplo, se for batom da MAC e tiver assim, eu jamais vou saber qual é qual. Então eu deixo assim com o nome que facilita, eu corro o olho aqui, já procuro e já sei o que é. Alguns não dá pra saber o nome, tipo esse aqui, mas como ele é único e diferente eu sei. Alguns eu sei pela marca, enfim. Então fazendo assim eu acho que fica mais fácil também do que deixar eles deitados, porque às vezes você quer um de baixo, no final das contas está uma bagunça. Então eu sempre gosto de facilitar pra hora de tirar e guardar no mesmo lugar. Então fazendo assim, eu tiro o batom, passo no cliente e depois devolvo ele pro mesmo lugar. Porque vocês têm que contar o tempo que vocês vão fazer a maquiagem, o tempo que vocês vão arrumar as coisas, o tempo que vocês vão guardar. Então, se você facilitar esse processo de tirar a maquiagem, guardar a maquiagem, você vai ganhar um tempo bom aí. Nessa parte aqui, eu deixei principalmente pós e blushes. Então, aqui eu tenho alguns pós e eu sempre gosto de usar pó solto. Eu não gosto muito do pó compacto. Então, aqui, ó, eu tenho 3 cores de pó solto. E aqui eu tenho também um pó translúcido. Esse aqui é o da Catarina Hill, que eu gosto bastante. Esse aqui dá pra praticamente todos os tons de pele. Ele não funciona muito bem em pele negra, mas aí em pele negra eu tenho esse aqui e tem uns outros tons aqui. Porque às vezes eu vario, nem sempre eu uso o pó translúcido. Aqui também eu tenho essa plaquetinha, essa plaquinha e essa espátula. A plaquinha eu gosto de usar pra... não só para misturar base, mas também para despejar a base, porque às vezes eu despejo a base aqui e pego com o pincel, então eu acho melhor fazer assim do que colocar no dorso da mão, aqui é bem mais higiênico. E a plaquetinha, essa espátula, ela é boa para tirar batom e também quando você quer fazer misturas e tal. E aqui eu tenho alguns blushes e iluminadores, então aqui eu tenho um iluminador, aqui eu tenho alguns blushes... Olha aqui alguns blushes. Enfim, então aqui estão basicamente produtos em pó, assim, né? E de finalização, que são os pós, blush e iluminador. Aqui eu deixei algumas sombras, e sombras assim, unitárias, e pigmentos e glitter. Então aqui eu tenho umas 2 paletinhas da NYX, que tem umas cores bem legais, que são bastante usáveis, eu gosto bastante. Aí tem essa sombra unitária da Avon, que eu adoro. Esses 2 tons de rosa aqui, que é da Felicitalux, mas eles são, assim, ficam uma maquiagem bem romântica e eu acabo usando bastante. Esse aqui também, que é uma cor bem legal, que é legal pra fazer o cantinho interno, ela é bem pigmentada. Tem uma da Coloss, tem essa paletinha que eu montei da MAC, com umas cores que eu gosto de usar pra esfumar, às vezes quando eu faço côncavo colorido também. Aqui tem algumas frações de pigmentos. Algumas frações, por exemplo, essa aqui é fração do pigmento By Femme, que é lindo, mas ele faz muita sujeira ao abrir. Então eu coloquei um pouquinho só num potinho menor, que não faz tanta sujeira assim. Então aqui tem alguns pigmentos, Vanilla, Reflect Gold, Rose, enfim, tem um da Tracta aqui, que é da Pausa para Feminices. Então aqui eu deixo mais ou menos sombras e pigmentos. Nessa parte aqui eu deixo algumas bases e corretivos. Aqui eu coloquei esse primer que eu ganhei e eu tô adorando esse primer da Impala, depois posso fazer resenha no blog. Aqui tem alguns corretivos líquidos, corretivo cremoso tem em outro lugar também. E aí aqui tem alguns tons de base. Normalmente eu gosto de misturar a base, então eu levo alguns tons e misturo. Tem essa daqui da
Catherine Hill, que é o Pen Stick, que eu adoro. Essa base, ela é muito boa. Essa aqui da MAC. Algumas da Mary Kay, eu adoro essa base da Mary Kay, ela é muito boa. Tá? E depois a gente abre aqui, ó, e aí vem o fundo daqui. Nesse fundo, eu gosto de guardar. Aqui tem algodão, esponjinhas, que eu gosto de usar, é algodão pra limpar o rosto. Aqui tem alguns cílios postiços, desses de caixinha normal, cotonete, tesoura pra poder cortar cílio postiço, alguma coisa que eu precisar. Demaquilante bifásico, porque eu gosto de limpar também a plaquetinha no final, quando chega em casa eu lavo. Então eu gosto de usar esse aqui também. Um demaquilante em creme, eu sempre gosto de ter demaquilante em creme. Eu posso até não ter esse, mas em creme eu sempre tenho. Quem faz curso comigo sabe disso. Aqui eu tenho um tônico, eu sempre uso tônico pra poder limpar a pele e tal. Um higienizador de pincéis, porque às vezes entre uma cliente e outra a gente precisa limpar um pincelzinho, principalmente assim, pincel de delineador que seca e fica duro, a gente sempre tem que limpar, então é legal ter. Água termal, eu gosto de usar água termal porque pra dar um viço na pele, deixar a pele mais bonita, às vezes a pessoa tá com a pele irritada, meio vermelhinha, então eu gosto de usar água termal. E fixador de maquiagem, que eu sempre uso no final da maquiagem. E aí, além disso, eu tenho aqui algumas paletas. Aqui eu tenho só um espelhinho, porque eu gosto de mostrar a maquiagem no final. Às vezes a cliente não tem algum espelho perto. Aqui são umas sombras também que eu montei. Então aqui tem algumas sombras mais opacas que eu uso, na verdade, pra preencher a sobrancelha. Se vocês forem olhar, ó, são sombras mais com fundo mais acinzentado, que é ótimo pra preencher a sobrancelha. Aí aqui eu tenho uma paletinha da Catherine Hill, outra paleta aqui também. Aqui embaixo eu tenho uma paletinha de corretivo e mais duas paletas de maquiagem que são mais coloridas, porque aqui eu tenho tons neutros, olha só. Então, assim, aqui nessa maquiagem eu tenho, nessa paleta eu tenho basicamente tons neutros. Nessa aqui também eu tenho basicamente tons neutros. E aqui também eu tenho muito tom neutro, então eu gosto de levar uma paletinha mais colorida, porque às vezes a cliente gosta, você não tem, então não é legal. E aqui eu guardo algumas outras coisinhas e eu adoro esse tipo de necessaire aqui, porque deixa as coisas bem organizadas, bem fáceis de achar, que é assim, ó. A gente abre assim, ó, e tem várias coisas. Então aqui eu gosto de organizar assim. Nessa primeira tem lápis de olho, então tem lápis de olho de todas as cores. Tem lápis de olho marrom, lápis de olho bege. Isso na verdade é um corretivo do Eudora, mas ele é ótimo pra usar como... Quando a gente quer usar um lápis meio bege e tal, ele é ótimo. Aí eu tenho alguns lápis coloridos também, porque às vezes é legal a gente fazer um detalhezinho de um lápis colorido. Então eu tenho alguns lápis coloridos, fora lápis preto, marrom, enfim. Então aqui... Bom, nesse segundo compartimento aqui eu tenho algumas máscaras para cílios, tenho micropóreo, que às vezes eu uso. Isso aqui que eu adoro, que é para segurar cílio postiço, então eu deixo o cílio postiço aqui com a cola e continuo maquiando a cliente, então assim eu não perco tempo. Tenho cola aqui, tenho essa daqui e tenho a Duo. Confesso que ultimamente eu tenho preferido essa daqui, mas eu levo essa por precaução, caso aconteça alguma coisa. Aí aqui eu tenho uma máscara transparente, tenho um delineador coloridinho, um delineador preto líquido, um delineador em caneta, um fixador, que na verdade eu gosto de usar esse aqui mais pra fixar glitter, quando eu uso, mas confesso que eu não uso muito esse fixador. Então esse é o segundo compartimento. Aqui no terceiro eu tenho lápis de boca, porque às vezes eu gosto de passar lápis antes de passar o batom. Então eu tenho várias cores assim de lápis, mais coloridinhos, mais puxados pro vermelho, e um apontador, que é sempre útil, sempre tem um apontador junto. E aqui eu tenho alguns fixadores de maquiagem e corretivo cremoso. Então aqui eu tenho alguns refil de corretivo, esses aqui são da Kryolan, eu não tenho a paletinha, mas... Aqui eu tenho um corretivo da Canton Grama, que é um corretivo salmão, eu gosto muito desse corretivo para cobrir olheira. Um delineador em gel. Aí aqui eu tenho dois fixadores da NYX, tem o branquinho e o bege, cor de pele. E fixador também da Catherine Hill, que é o Cloud. Tem o branco e o preto, que eu gosto bastante. E basicamente é isso, gente. Então são esses produtos que eu levo na minha maleta. Aqui, qual que é o problema dessa maleta? Não cabe os pincéis, então os pincéis eu acabo tendo que
levar separado. Então os pincéis eu gosto de usar essa case aqui da Costco, porque ela cabe bastante pincel. Então eu gosto bastante de usar essa case aqui. Eu comprei esse cinto também de pincéis, na verdade ainda nem usei, vou estrear hoje, depois eu conto pra vocês. Porque às vezes eu me perco com os pincéis, então eu acho que isso aqui na cintura vai ajudar um pouco. Então não sei, vou testar. E aí aqui eu guardo os pincéis, ó. Então aqui eu gosto de deixar os pincéis que são de blush, de pó. E aqui eu deixo alguns pincéis de base, pincel que eu gosto de usar pó, iluminador. Esse aqui também eu gosto bastante de usar iluminador, do Fiber. Pincel de corretivo, outro de corretivo, pincel de base. E aí aqui o restante dos pincéis de olhos, lábios, enfim. E aqui também tem esse zíper, então é legal porque eu gosto de guardar esses esponjinhas assim, porque às vezes determinado tipo de sombra é melhor de ser usada com o pincel esponjinha do que com o pincel de cerdas. E alguns pincéis, assim, esses pincéis que são duplos eu não gosto de deixar aqui, então eu deixo aqui. E uns menorzinhos também eu deixo aqui. Então, basicamente, o que não cabe nessa maleta são os pincéis que eu deixo separado. Então é isso, gente. É isso que eu levo na minha maleta quando eu vou trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que aproveitem as dicas, que tenha sido útil. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam, clique em gostei, se inscrevam no meu canal e continuem me acompanhando lá no meu blog Makes da Nath.